Pastores oprimindo seus membros a votar em Bolsonaro? Seja muito bem-vindo, sou Wagner Ismael Lemes e hoje nós vamos falar sobre esse assunto um pouco delicado e polêmico também, mas é necessário a gente falar sobre isso. Antes eu queria te convidar a se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se você quiser deixar um comentário depois de assistir o vídeo, né? Eu ficarei muito feliz de ver o teu comentário aqui, tá bom? E o assunto de hoje, ele rende muita polêmica nos nossos dias agora, por conta das eleições. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu ouvi uma música que foi recentemente lançada ali por Leonardo Gonçalves e alguns outros cantores conhecidos também da música gospel. E o nome da música é Messias, se você puder assistir, assista. Mas me despertou algo relacionado à questão da política com o cristianismo ou com as igrejas, né? Qual a relação que existe entre a política e o cristianismo, né? É certo, pastor, falar sobre política no altar da igreja? Né? Eu quero que você já deixe aqui o teu comentário. Você acha isso certo? Sim ou não? Qual que é a tua opinião a respeito? Mas eu queria trazer algumas coisas aqui que eu acho importante, tá? Para a gente analisar isso de uma forma equilibrada e entendendo o que isso resulta, né? A questão dos pastores falando de política nos altares das igrejas. Qual é o resultado disso, a consequência? Antes eu queria só te convidar a assistir o vídeo onde eu falo em quem votar. Bolsonaro ou Lula? Qual dos dois votar em 2022, agora é dia 30, tá? Então se você não assistiu, eu te convido a assistir, eu vou te deixar o card, acho que fica desse lado aqui, né? Ou desse, vamos ver aqui qual lado que fica. E eu quero que você assista para você entender qual que é o meu ponto de vista e meu posicionamento. Eu vou votar em Bolsonaro, né? Você pode assistir ali o porquê que eu vou votar nele. Mas a realidade é que essa música que eu ouvi ali do Leonardo Gonçalves me despertou algo relacionado à questão de muitos pastores estarem ali utilizando o altar da igreja para falar de política, levando políticos também. Eu vejo aí na internet muita gente a favor, muita gente contra, muita opinião. A gente não consegue chegar necessariamente a um ponto em comum relacionado a essa questão, né? A ideia de alguns é que o altar virou palanque político. E a ideia de outros é que a igreja precisa ser direcionada pelos seus pastores em relação à eleição, a quem votar, né? Então, a questão maior, eu acho que é que alguns não aceitam, né, aquele que pensa diferente. Quando o pastor fala sobre um determinado candidato, os outros não aceitam ou se gera aquela confusão. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Normalmente, quem vota no PT, né, agora nesse caso no Lula, ele tem, na verdade, dois motivos para votar, né, principais, eu acredito que seja, né? Ou porque os seus pais sempre votaram no PT e ele está acostumado a isso, né? Primeira coisa, seria muito natural que se os meus pais votassem no PT, eu também iria votar por conta de estar acostumado. É igual time de futebol. Se os pais torcem para um time, normalmente os filhos vão torcer também, porque eles estavam acostumados com aquele time, né? E outra coisa também é que a pessoa sempre votou no PT. Então a gente sabe que o Lula, ele iniciou o PT em 1980, então fazem muitos anos, inclusive muito antes de eu nascer. Eu nasci em 86, né? Então, muito antes de eu nascer, ainda 6 anos antes de eu nascer, o Lula já tinha criado o PT. E a questão é que, no início, ele lutou por muitas causas sociais, particularmente ali pelos trabalhadores, leva justamente o nome do Partido dos Trabalhadores, e muitas pessoas estavam acostumadas com aquele Lula que viam naquela época, naquele período, né? Depois, em 2002, ali, ele foi eleito à presidência da República, 2002 ou 2003, ali, enfim. Agora a questão é que alguns votam hoje no PT por estarem acostumados e não quererem abrir mão disso. Eu vou falar de mim agora, Wagner Ismael Lemes. Eu nunca votei no PT, tá? Necessariamente não quer dizer que eu não votaria, mas eu não estou acostumado a votar no PT, nunca votei no PT. Passei, né, ali em 2002, 2003, ali, enfim, onde o Lula estava como presidente. Eu passei por esse período também, né? Mas eu não votei em momento algum no PT. Por quê? Porque a minha família nunca votou no PT. Então eu não estava acostumado, não via motivos para votar no PT.
Agora, quem estava acostumado a votar no PT manteve o seu costume, só que eu acredito que muitos não perceberam que o Lula daquela época mudou, não é o mesmo de hoje. E não só o Lula, como o próprio Partido dos Trabalhadores daquela época mudou. Não é mais o mesmo que é hoje. Mas o foco aqui do vídeo não é esse, tá? O foco aqui é se é certo os pastores falarem de política. E quando a gente fala de política relacionada à igreja, normalmente a maioria, né, dos pastores, eles votam em Bolsonaro. Por isso que eu estou trazendo esse contexto aqui relacionado ao PT, né? Agora eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse, qual que é a função principal de um pastor? Para que um pastor serve, né? Nós diríamos assim. A ideia inicial, e eu acredito que seria o cerne da função de um pastor, é orientar a sua igreja quanto à palavra de Deus, né? Direcionar a igreja sempre rumo à palavra de Deus, tá? Então, a principal função de um pastor. E como que ele faz isso? Pregando, ele faz isso aconselhando as pessoas, visitando as pessoas, enfim. A função dele é justamente orientar as pessoas, colocando elas direcionadas para a palavra sempre, tá? E aí nós entramos então na questão que é o foco desse vídeo aqui. Devemos ou não misturar política e religião? É uma pergunta que você precisa, antes de responder, você precisa parar e analisar algumas questões que eu quero trazer com você aqui nesse vídeo, tá? A política sempre andou ao lado da religião. Quando você vai para o Antigo Testamento, depois que Israel saiu do Egito, eles entraram no deserto, ficaram por 40 anos no deserto, e depois eles se instalaram, e ali nós tivemos a época, então, o período ou a era dos reis. Tá? Então, os reis governavam a nação de Israel. Quem que eram os reis? Eram os políticos da época. Eles governavam a nação de Israel, e a nação de Israel era o povo de Deus. Então, naquele período, nós tínhamos a religião e nós tínhamos a política juntas, num bolo só. Não havia distinção entre política e religião. Política, lembrando que é governo. Quem governavam eram os reis e os reis eram os políticos da época. Você consegue perceber isso? A gente tem o rei Davi, rei Salomão, tantos outros reis que se levantaram. Então, naquele período, a política estava entrelaçada com a religião. Não havia corte, não havia separação. Como hoje a gente coloca aí como se tivesse essa divisão, tá? Agora você pensa que logo depois que Jesus veio, ele falou a seguinte frase: é chegado o reino dos céus. Ora, o que é reino? Reino é um sistema político, é um sistema de governo, tá? Reino tem um rei, tá? E seus súditos. Quando a gente fala de reino, a gente tem que obrigatoriamente falar de política. Não tem como desvincular. A gente muitas vezes quer desvincular, né? Quando Jesus fala é chegado o reino de Deus, ele está falando de um sistema de governo chamado monarquia, onde Deus é o rei e nós somos os seus súditos que fazemos parte do reino de Deus. E a pergunta que eu faço para você então, é certo ou não falar de política na igreja? Aí que está o grande detalhe, o X da questão. Eu só queria abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho de democracia. Monarquia é diferente de democracia, tá? Na democracia, o povo tem voz para mudar leis, para fazer greve, para querer mudar o pensamento do presidente, por exemplo. Na democracia, o povo tem voz. Mas na monarquia, não é assim que funciona. A gente está muito mal acostumado com a democracia. Na verdade, a democracia eu poderia dizer que não é um sistema de Deus, tá? A democracia não fecha com o sistema político de Deus. Sistema de governo. Vou trocar política. Vamos tirar a política e colocar governo. O sistema de governo de Deus não condiz com a democracia, porque Deus não se dobra para a nossa vontade. Deus não muda a sua vontade por conta da nossa. Os planos de Deus são dele e ele vai cumprir seus planos em nós, independente de a gente querer ou não. A gente, lógico, tem a opção de escolha,
Mas o plano de Deus é o plano de Deus. Se a gente não quiser aceitar, a gente sabe qual que vai ser o nosso destino, qual que vai ser a consequência da nossa desobediência. Por quê? Porque Deus é o rei e o sistema dele não admite a democracia, onde nós temos voz para mudar o pensamento de Deus. E a gente está muito mal acostumado com isso. A gente tem o costume de querer mudar tudo que é coisa porque o povo tem vez e tem voz, mas isso não é uma realidade no reino de Deus, que é um sistema de governo, que é um sistema político, tá? Então, não queira agora desvincular. De repente você pensa assim, eu estou gravando alguns vídeos relacionados à política, né? Ah, o Wagner agora vai começar a falar de política, ele não podia entrar nessas questões. E aí que você se engana, é uma opinião sua. Não quer dizer que você tem essa opinião que seja verdade. A realidade é que a política está entranhada dentro da religião, dentro do cristianismo ou qualquer outra religião. Por quê? Porque nós somos direcionados por políticos, que são os nossos governantes, e a Bíblia diz que é para nós orar por os nossos governantes. Quem que são os governantes? São os políticos. Então a gente não tem como desvincular, entende isso? Agora imagine que os pastores não falem mais de política agora nos altares e não aconselhem seus membros. Onde que eles vão buscar essas informações? Aí você vai me dizer, bom, eles vão buscar na internet, no Google, pesquisa lá no Google, vocês conhecem o candidato. Aí eu lanço outra pergunta para você, bom, mas então eu não preciso mais de pastor, porque aí eu posso ir para a internet buscar informação relacionada à Bíblia? E aí, o que você me diz? Precisa ou não de pastor? Se nós pensarmos da mesma forma, pastores são desnecessários. Pastor não tem a sua função, porque a internet já cumpre a função do pastor. Sim ou não? Aí você precisa parar um pouquinho para pensar. Quem acredita que a igreja não deve se envolver em política, esquece o fato de que a política define se a igreja terá liberdade ou não. A política vai definir, os governantes vão definir se eu e você teremos liberdade para cultuar a Deus ou não. Aí você diz, não é para tanto. É para tanto sim. Porque em vários países, a gente não sofre aqui no Ocidente, tá? Mas no Oriente, vários países não podem falar de Deus, não podem ter cultos públicos, não podem ter uma Bíblia, inclusive, por causa de governantes, por causa de partidos políticos que não aceitam o cristianismo. Então, sim, partidos políticos podem definir a nossa liberdade de cultuar a Deus ou não. Outra questão. Essas pessoas que acham que a política não está relacionada com a igreja, esquece que os cristãos como sociedade são diretamente influenciados pela política, querendo ou não. A questão é que eu e você somos influenciados por aqueles que nós colocamos no poder. Se nós colocarmos pessoas corruptas, nós vamos receber a recompensa da corrupção. Se nós colocarmos pessoas honestas, vamos receber a recompensa da honestidade. Então, sim, a gente precisa entender que nós, como cristãos, fazemos parte de uma sociedade. E é necessário que a gente entenda que a igreja está ligado, sim, com a política. Não há como a gente desvincular isso. Outra questão que eu quero abrir aqui, um parênteses. Cristão que não vota é um cristão covarde. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino dos céus. Pode ler. Vai lá em Apocalipse para você ver. Os covardes são aqueles que têm medo, que ficam em cima do muro, que não se decidem. Ah, eu não sei, talvez, quem sabe sim, talvez, quem sabe não. Se você vota em Lula, vai e vota em Lula. Se você vota em Bolsonaro, vai e vota em Bolsonaro, mas não fique em cima do muro, não fique... Ah, eu não quero nenhum dos dois porque eu não concordo com a política e eu não quero. A questão é que, se você não vota, outros vão votar. E esses outros vão definir por você quem serão os seus governantes. Agora imagina comigo que 100 pessoas dentro de uma cidade vão votar. Tá? Pensa comigo aqui. Tem o direito de votar, na verdade, tá? Só que 80 delas se abstêm do seu voto, tá? Não vou votar, não quero votar, ou vota nulo ou vota branco. E aí vão lá 15 pessoas e votam no candidato A. E 5 pessoas votam no candidato B. Qual vai ganhar então a eleição? Aqueles 15 que votaram no candidato A vão fazer com que o candidato A vote. Agora, se esses 80 tivessem feito a sua parte, tá? Talvez o candidato B tivesse uma possibilidade de vitória também. Então é muito importante que você
vote, porque se você não vote, na minha opinião, você está sendo covarde, tá? Porque o covarde tem medo, ele tem medo de se posicionar, de dizer em quem que ele acredita e o que ele pensa. Então, para nós definirmos aqui então e finalizarmos esse vídeo, a maior questão é que pastor não deve definir voto de ninguém. O pastor não pode te obrigar a votar em Bolsonaro ou a votar em Lula. Aqui eu coloco os dois lados, porque tem pastores que votam em Lula, tem pastores que votam em Bolsonaro. Embora a maior parte, uma grande parte vote em Bolsonaro, tem muitos que votam em Lula. Se um pastor chega e te diz assim, ó, vou te dar dinheiro agora, tá aqui, para você votar no Lula, eu vou te dar dinheiro para você votar no Bolsonaro, só tem um conselho para dar para você. Cai fora. Sai dessa igreja enquanto é tempo. Esse pastor é corrupto. Tá? Não fica nessa igreja, porque tem muitos pastores que são corruptos. O pastor não define o teu voto. Quem define o teu voto é você, mediante o que você ouve de instrução. O pastor tem a função de te instruir, não de definir o teu voto. Se ele está querendo te obrigar a votar em determinado candidato, cai fora. Sem medo algum eu te digo, cai fora. Não fica nessa igreja, que você vai ser prejudicado. Tá? Você tem liberdade para votar em quem você quiser, só que você precisa de instrução, em saber quais as consequências que você terá de votar em determinado candidato. Então eu queria deixar aqui para você esse vídeo relacionando essa questão da igreja e a política. Sim, a igreja e a política estão relacionadas. Só que é lógico, em alguns casos há exageros. Tem pastores que exageram. Mas só que a polarização que existe faz com que muitos pastores achem que têm o controle sobre a sua igreja, sobre as pessoas e definem quem as pessoas vão votar. Não, aí está errado. Isso não pode acontecer. Mas pastor falar e se posicionar em cima do altar eu acho correto, tá? Eu acho certo, porque ele vai estar direcionando e ele tem responsabilidade sobre isso. Se ele disser para a igreja votar em Lula, a responsabilidade é dele. Se ele disser para a igreja votar em Bolsonaro, a responsabilidade é dele. Mas eu acredito que ele precisa se posicionar e direcionar, porque a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, estão sendo orientadas por ele. Ele é ali a liderança instituída por Deus para direcionar e orientar aquela igreja. Então ele tem essa responsabilidade. Pastor que se omite, eu acho que também é covarde, tá? Pastor que não fala, vote em Bolsonaro ou vote em Lula, ele também está se omitindo por medo, E hoje a gente está muito aí com essa questão do medo, né? Ambos os lados. Então, fica aí para você, né? Esse vídeo aí, eu espero que tenha te ajudado a entender essa questão aí da igreja e da política. Um grande abraço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, assiste o meu vídeo ali, que eu falei sobre em quem votar, né? Lula ou Bolsonaro, vai te abrir bastante os olhos. E deixa teu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, se você conseguiu entender, se você concorda também, tá? E também se você conhece alguém que tem aí pastores oprimindo seus membros a votar em determinado candidato, coloca aqui embaixo também se você está passando por isso, você já recebeu o meu conselho aqui, e eu espero que isso possa te ajudar. Um grande abraço, até mais!